Glória a Deus, amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Mais uma noite de graça, de bênção. Nós vamos hoje aprender um pouco a palavra de Deus, nem por força, nem por violência. Por espírito de Deus. Vamos fazer um pouquinho de força hoje também, é bênção, amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. Espero que Deus fale com você, fale comigo neste momento. A palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela, com certeza, irmãos, antes falou comigo, e como a pastora falou, uma palavra praticável. Eu tenho que trazer uma palavra praticável. Às vezes nós não conseguimos praticar algumas coisas, mas a graça de Cristo já nos basta, né? Aquilo que eu não consigo praticar, a graça é para isso. De repente você não consegue fazer tudo o que a Bíblia ensina. Ah, pastor, eu não consigo ser assim. Mas se você tem um coração humilde, obediente ao Senhor, uma fé sincera, crer em Jesus sinceramente, procurar ser um homem ou mulher melhor, pessoa de Deus, a graça vai te bastar. Amém? O próprio Jesus já está nos consertando. Por isso que ele morreu por nós. Ele não precisava nem morrer. Se ele olhasse para mim, para você, e percebesse que você é perfeitinho. Perfeitinho de Jesus. Ele ia morrer, mas por causa de nós ele teve que sofrer, irmãos. Doeu, por causa das minhas falhas, mas como ele me amou mais do que eu amo, então a graça dele eu aceito o sofrimento da cruz por mim, não sei você, amém? Então eu não vou para o inferno, sabe por quê? Porque a graça me basta, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em nome de Jesus. Você que tem a Bíblia Sagrada, não é esse o assunto, mas é algo grandioso, eu creio, em nome de Jesus. Abra comigo Efésios, capítulo 5, versículo 18. Hoje o tema é enchei-vos do Espírito. Eu tenho um tema aqui, né, um subtítulo, né? Embriagados pelo Espírito. Amém? Os cachaceiros de Jesus, né? Amém? Vamos aprender Efésios 5, 18. Novo Testamento, você que tem a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, capítulo 5, versículo 18. Quem achou, diga amém. 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 Posso ler para vocês ou não? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Quando a Bíblia diz aqui, para não se embriagar com vinho, não é literalmente só vinho, mas é muito mais do que isso. Na verdade, aqui o vinho ele simboliza o quê? Não é alegria? Não é assim? E a embriaguez, em teoria, e a Bíblia até diz os salmos que a embriaguez era para os fracos, por quem estava com o coração triste, não que era para praticar, mas quem fazia isso, normalmente descontava a sua tristeza na cachaça, né? No vinho. Então a Bíblia diz aqui para não se embriagar com vinho. O que quer dizer assim? Não é isso que te traz alegria, apesar do vinho simbolizar alegria. Preste bem atenção nisso. Não se embriagueis com vinho. Vamos trazer outras coisas que hoje nos traz alegria. O que te traz alegria? A compra do carro, a compra da casa, o casamento, a construção. Todas essas coisas são boas, mas não fique se embriagando com isso primeiro, porque isso vai passar, isso vai ficar. Às vezes eu fico me perguntando, falamos muito que Jesus está perto de voltar, não falamos? Você já ouviu falar que Jesus está perto de voltar? Mas na prática nós estamos sonhando para daqui a 30 anos fazer as coisas nossas. Por quê? Porque somos embriagados com o vinho dessa vida. Somos embriagados com as conquistas. E temos muitas das vezes colocado essas coisas em primeiro lugar. E aí nos tornamos muitas das vezes cristãos que têm algumas conquistas aqui na terra.
mas muitas das vezes, espiritualmente, são frias. Às vezes nós conseguimos pela fé conquistar, mas muitas das vezes, pela mesma fé, não conseguimos chegar a atingir o auge do Espírito Santo na nossa vida. Então, por que isso acontece, pastor? Porque temos primeiro, muitos de nós, se preocupados com as coisas primeiro dessa terra. Nos acostumamos. E aí, o diabo, ele tem usado dessas coisas para afetar a nossa fé, a fé da igreja. Não falo nossa, de todos nós, da igreja do Senhor. Quando eu falar homem, eu estou falando homem e mulher, entenda bem. Então, o diabo, o que ele está fazendo hoje? Semeando nas redes sociais, na mídia, na nossa amizade, em nosso coração, tudo aquilo que nos embriaga. Eu não estou falando de embriaguez, de ficar alcoolizado, mas que nos faz feliz. Embriaguez é o quê? Chegar num alto nível, né, assim, do alcoolismo. Então, se embriagar aqui quer dizer o quê? Não, eu e você não podemos pegar essas coisas que estão aqui no nosso coração e colocar como prioridade, como algo que vai me fazer grande, feliz, próspero. Porque isso pode acontecer, pode. Mas essa embriaguez, essa vontade, tudo que vem na mídia, eu quero crescer, eu quero ser feliz, os prazeres dessa vida, muitas das vezes, elas nos afastam daquilo que é essencial para nós viver neste momento. O que nos traz embriaguez? Não se embriaguez com vinho, alegria. A mídia, ela está embriagando as pessoas com pornografia. Você que é homem, que gosta de mulher, Deus te abençoe, tá? Parabéns para você. Já é um bom sinal. Mas a mídia, o que faz? Investe na nossa embriaguez carnal. Naquilo que nos agrada, que nos faz feliz. Nós não vamos mentir para nós mesmos, vamos? Nós gostamos disso. Aí a mídia, o diabo usa todo o sistema mundial para jogar em nós, para nos embriagar dessas coisas. E mesmo às vezes, estando dentro da igreja, nós aceitamos essa bebida do mundo. Aceitamos esses prazeres porque nós gostamos. E muitas das vezes isso acontece conosco. Nós nos tornamos pessoas, mesmo dentro da igreja, ou tornamos uma igreja pouco diferente do mundo. Por quê? Porque a nossa embriaguez, que a Bíblia diz aqui, nossa embriaguez com vinho. Mas olha que interessante aqui, mas enchemos do... Temos buscado as coisas espirituais com a mesma força das coisas carnais, terrenas, das nossas conquistas. Temos buscado com todo o ímpeto as coisas espirituais, da mesma forma que eu luto para realizar os meus sonhos aqui na terra. Temos. Necessitamos fazer. Mas só que essa embriaguez da vida, das coisas boas dessa vida, ela tem limitado a vida espiritual da gente. Então o mundo nos oferece pornografia, o mundo nos oferece alegria nas conquistas, e nós temos que voltar a oferecer para o mundo o Espírito de Deus. Mas como é que eu vou oferecer para o mundo se eu não estou embriagado desse Espírito? Se eu estou me tornando um homem ou uma mulher, entenda que quando eu falar homem, os dois, bonito, vaidoso, cuidando de tudo que é bom aqui na terra, mas espiritualmente eu sou igual a todo mundo. Talvez você fale, pastor, eu não sou igual a todo mundo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas eu percebo na minha fé e na igreja brasileira que nós estamos vazios do Espírito de Deus. Temos o Espírito Santo, mas eu não quero que você só tenha o Espírito Santo. Eu não quero só ter o Espírito Santo. Eu quero me embriagar dele. Eu não quero ficar contente só de vir numa igreja, ouvir a palavra e ir embora para minha casa, encontrar os amigos e ir embora para minha casa. Eu quero muito mais.
Eu quero muito mais do que isso. Nós precisamos querer muito mais do que isso. Nós precisamos e devemos querer ser uma bênção na mão do Senhor e não é só ser um bom testemunho, isso é maravilhoso, mas muito mais. Deus tem isso muito mais para você. Deus tem para você colocar a mão no enfermo e ele ser curado. Você orar para ver as pessoas se libertam. Mas muitas das vezes nós estamos tão embriagados com as coisas dessa vida que está tudo bom, pastor. Não está bom. Se está bom para você, para mim não está. Então traz só para mim essa palavra. Porque eu creio que nós temos muito mais a fazer. Nós precisamos se embriagar com os Espíritos. Sabe por quê? Porque nós somos o potencial de Deus para acabar com o inferno. Mas estamos tão preocupados com a vida desta vida que só tem uma casa boa, já dou glória a Deus, aleluia. Mas é pouco, gente. Ter um carro bom é pouco. Mas precisamos que uma vez não se encha dessas alegrias que o mundo nos oferece. Pastor, eu posso ter? Claro que você pode ter. Mas como é que está a tua porção espiritual? Como é que está a minha porção espiritual? Como é que está a minha vida? Meu pastor, eu não bebo, eu não fumo. Amém. Você só está fazendo bem para você mesmo. Eu só estou fazendo bem para mim mesmo. Pastor, no adultério. Amém. Não falo sobre o Espírito, não quero falar sobre esse lado do fruto do Espírito, que vem através do Espírito de Deus. Quero falar sobre dons do Espírito. Mas preste bem atenção. O fruto do Espírito, não é assim? Mansidão, longanimidade, bondade, não é assim? Temperança, domínio próprio. É isso. Isso é o fruto do Espírito. Mas isso tudo faz bem para quem? Para mim. Isso traz pouco resultado na vida do outro. Traz resultado, mas pouco. Por isso que a Bíblia diz, talvez ele está se embriagando só com as coisas desta vida e está demais. Quem aqui já parou para conversar e dizer assim, olha, eu quero ter uma experiência com Deus. Pastor, mas eu já sou de Deus. Eu vou falar uma coisa com o teu coração muito forte. Eu creio, eu não preciso sentir Deus mais para acreditar nele. Mas eu creio que eu preciso sentir para permanecer a vida inteira. Eu preciso, é uma necessidade. Eu não quero acreditar só na palavra. Eu não quero acreditar só na palavra escrita. Porque você pode ler toda a Bíblia e no final você não praticar nada, porque tem que vir do Espírito na tua vida, na minha vida. E se a gente não se embriagar com as coisas espirituais, nós nos tornaremos pessoas comuns. Vamos dar esmolas, mas nós não vamos dar o levante em nome de Jesus. Eu quero te fazer um desafio nesta noite. Quem já orou pelo enfermo aqui, não precisa levantar a mão, não. Quem já sentiu desejo de ir lá orar pelo paralítico? E foi. E se não foi? Ou nós estamos acostumados só com ser social? Não, pastor, se Deus não curar, se Deus curar, você não é nada, você é só um filho de Deus. E se Ele não curar, você é um filho de Deus. Tudo é por Deus. Só que você e eu que somos a bênção, somos usados como instrumento. Mas por que às vezes não fazemos isso? Quem aqui já foi em algum comércio de um amigo que falou, vou orar para abençoar esse comércio, vai dar tudo certo, vamos orar junto, Deus vai abençoar. Por que eu não faço isso às vezes, pastor? Porque talvez está vazio do Espírito. Ou tem uma porção do Espírito, mas não está transbordando. Quando nós estamos transbordando do Espírito, tudo a gente olha a mão de Deus. Vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém chega reclamando para você do seu filho e diz, vamos orar. Alguém chega para você e fala assim, olha minha amiga Maria, o meu filho está nas drogas. Ó, hoje à noite eu vou na tua casa, nós vamos orar por ele. Está fazendo isso? Se isso não faz, por quê? Porque ainda não está embriagado com as coisas de Deus. O pastor falou algo aqui muito interessante, que eu estava meditando sobre estar dentro da igreja, dentro de um templo, como a gente está aqui hoje. As minhas maiores experiências foram dentro do templo.
Eu não consigo ter experiência na minha casa como eu tenho no templo. Eu preciso ter experiência na minha casa, mas nunca tive como tive no templo. Porque se eu não consigo ter experiência aqui, na minha casa também não tenho, irmãos. Porque é o mover, é o momento. Esse momento é o momento da gente se embriagar com o Espírito. É o momento da gente, sabe, se encher de uma forma que a gente saia daqui brilhando. Eu estou falando esse brilho que você imagina com uma luz. Não, mas cheio de poder, cheio de glória, saindo daqui cuspindo fogo, sabe? Saindo daqui dizendo, Deus é comigo, eu vou orar pelo enfermo, eu vou orar pelo alcoólatra, eu vou orar pelo meu vizinho. Tem que estar ardendo. Se não está ardendo, é porque ele está cheio de muitas coisas, mas embriagados com as coisas só deste mundo. Não se embriague, a Bíblia diz, com as coisas deste mundo, só com vinho. Olha a promessa de Deus. Você tem a palavra de Deus? Vamos lá, João 14. João 14, por favor. João 14, versículo 16. João 14, 16. João 14, 16. Olha o que Jesus diz aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro. Por que ele fala outro? Porque ali Ele era o Consolador. Amém? Jesus estava aqui com os discípulos. Enquanto Jesus estava ali, o Consolador era Ele. Então toda a graça, toda a bênção, toda a autoridade, todo o poder estava ali. Mas Jesus sabia que não ia ficar na terra naquele jeito, fisicamente, a vida inteira. Ele estava para ir. Mas ele falou assim, eu vou enviar outro Consolador. Preste bem atenção nisso. Talvez você fale, pastor, como eu queria ter vivido naquela época que Jesus estava na terra. Se você não sabe, você está mal informado. O outro Consolador está aqui. Ele está aqui. E é Ele que pode me curar, me libertar, me dirigir, direcionar a minha vida, mudar o teu esposo, a tua esposa. Eu vou falar uma coisa para você, para a gente quebrar um pouquinho o clima aqui. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu quero mudar, eu queria que meu marido se convertesse, ou meu filho. Sabe o que a Bíblia diz? Que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Que quando tira a rede de lá, sai peixe bom e peixe ruim. Os peixes ruins, ele joga o mar de novo. Você fala, pastor, o marido é peixe ruim? Não. Ué, né? Sei lá, né? Mas sabe o que quer dizer lá? Que os peixes, que aqueles peixes bons já estavam na hora, e eles estavam no tamanho certo. Os outros iam ser lançados ao mar, depois ia ser lançado a rede de novo, na hora certa ele ia vir. Isso quer dizer o quê? Que o teu marido, o teu filho, a tua família vai mudar, não é por causa da tua força. Você pode chegar lá e blá 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 blá, e ele entende o quê? O uísque sachê. Ele só entende aquilo que ele quer, o diabo até distorce. Então nós não mudamos aqui. Eu vou falar uma coisa bem forte para você. Eu não consigo mudar você com a pregação dessa noite. Você não consegue me mudar, você pode tentar me convencer. Eu posso te convencer por um mês, por um ano. A igreja pode te convencer com palavras, até usando a Bíblia. Mas isso não muda a tua vida. O que vai haver uma transformação é esse encontro com o Espírito. É essa vida espiritual. Amém. É se encher. Por isso que é importante na casa. Claro que é importante. É importante ter culto amanhã, vá amanhã. Tem oração na casa do João da minha igreja, vá lá orar, vai buscar, tenha sede. Mas como é que você chega no Espírito Santo? Só se tiver sede. Agora, se não tem sede, eu e você embriagados com as coisas dessa vida, a gente só vai querer o quê? O pão, a comida, a casa boa e as coisas espirituais. Você não quer ser usado por Deus? Você não quer? Você não tem sede? Você não tem sede de orar pelas pessoas? Falar, meu Deus, eu quero ser usado. Senhor, eu quero orar. Meu Deus, eu quero abençoar. Pastor, mas eu não sou pastor, não estou na igreja, então você está no caminho errado. É na sua casa, no dia a dia. Seja cheio do Espírito. Amém. Que essa noite ele te enche, você deixa ele te encher, para sair daqui cuspindo fogo. Para sair daqui sedento. Não é sair daqui só dar o bracinho do irmão, isso é bom demais. Mas sair daqui dizendo assim, olha, eu vou ser o instrumento na mão de Deus. Em nome de Jesus, eu estou pronto. Deus é comigo. Irmão, tem tanta gente precisando de oração. Não dê só um abraço.
Você é um homem ou uma mulher de Deus. Se encha para você ir lá ser uma bênção na vida das pessoas. Tirar a pessoa da mão de Satanás. O conselho é bom, mas o que muda é a pessoa cheia do Espírito. É diferente. Olha o que diz aqui, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, 16. Para que fique convosco para sempre. Aleluia. Se você não está informado, Jesus disse assim: eu vou, mas em 2024 eu vou estar com eles através do Espírito de Deus. Não sei se você consegue saborear esse pensamento, mas o Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está aqui, nesse mundo tão pecaminoso. Só que, o que é que está nos enchendo? O que é que está nos embriagando? O que é que nos faz feliz a ponto de fazer um churrasco no final de semana? Pastor, eu orei para uma pessoa e eu senti Deus falar comigo. Vamos fazer um churrasco. Não, mas se comprar o carro a gente faz. Por quê? A gente está se enchendo das coisas naturais. Sabe o que é o medo disto? É porque eu vou falar para você, eu já citei aqui, Pedro e João foi para a igreja. Chegando na igreja, tinha um mendigo lá que tinha esmola, não é assim? Na porta formosa. Tinha culto ali. E todo mundo ajudava aquele rapaz mendigo. E tem que ajudar mesmo. Mas esmola não muda a vida de pessoas. Fé não faz mendigo. Quem faz mendigo muitas das vezes é porque a gente está cheio das coisas só dessa vida. Então Pedro e João eram homens de Deus, sim ou não? Sim. Chegaram na igreja, viram aquele homem. O coração de Pedro e João amoleceu, não amoleceu nada. Não amoleceu, sabe por quê? Porque ele olhava para aquele homem, eu tenho certeza que no coração deles, isso tem que mudar. Mas o que a igreja tem feito por esse homem? Dá as esmolas. É bom, pastor, vamos aplaudir. Mas isso não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é desafiar aquela pessoa a ter fé. A mostrar para ela que existe um Deus poderoso que não quer ele daquele jeito, não quer ela daquele jeito. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar o que? Transportando, gente. Eu só dou aquilo que eu tenho. Glória a Deus. Eu só dou o que eu tenho. O que nós temos dado para as pessoas? O que nós temos passado para as pessoas? É aquilo que nós temos. E se isso não é um ato de fé, eu preciso me encher, meu irmão. Eu preciso sair daqui e não é empolgação, não, é cheio, transbordando. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus, vai dar tudo certo. As pessoas vão me rodear, vir atrás de mim, atrás de você, e você está cheio, está transbordando, e as pessoas percebem isso na gente. Vão perceber isso em você. Só que a igreja está indo naquela visão só de coach, de prosperidade, de crescimento físico. Toda essa porcaria vai ficar. Tudo isso vai ficar. Essa sua casa linda vai ficar. Ou você quer ficar na casa linda? Pastor, é bom ter? Eu quero que você tenha o dobro do que você tem hoje. Mas eu quero que você tenha 100 vezes mais Espírito cheio, unção. Unção vale mais do que a sua casa. Unção vale mais do que o seu carro. Sabe por quê? Porque é isto que muda a vida. Então não se embriague só com tudo desse mundo. Pastor, eu esse ano vou. Amém, meu irmão, mas vamos mudar um pouquinho de história? Vamos ser cheios da glória? Vamos ser cheios de coisas que são eternas? Se sinta desafiado. Ao 18. O 17, perdão. O Êxodo 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Se você está vindo na igreja hoje e você quer uma direção de Deus, você vem na hora, na noite e no momento certo. Sabe por quê? Porque esse Espírito de Deus te convenceu a vir nessa noite. Ninguém fala, papai, senão pelo Espírito. Ninguém fala que Jesus é anátema se ele tiver o Espírito.
Então, se você vem nesta noite, aqui eu quero dizer que o teu coração chega, é porque Deus te chamou para uma transformação, para você sair daqui entendendo que você não é fraco, não. Amém? Que você pode sim, mas não é porque você pode porque você é musculoso ou porque você é um ser inteligente, é porque o Espírito de Deus, Ele quer habitar em você, quer habitar em mim. Ele falou: olha, eu vou deixar outro Consolador, eu estarei aqui durante até esses 33 anos, mas vai estar um com vocês, que vocês vão morrer, eles vão permanecer na próxima geração. Olha só, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Não pode. Por quê? Porque estão embriagados só com as coisas dessa vida. Satanás engana. Engana as pessoas. Aí está virando o avesso. Ah, para que ir numa igreja? Eu vou falar uma coisa para você, depois de 26 anos de conversão, eu preciso estar no meio dos irmãos. Porque há momentos que eu estou meio vazio do Espírito. E quando nós nos juntamos como o corpo do Senhor, o Senhor está no meio nosso. O pastor Jesus está comigo lá na minha casa, o Espírito Santo está. Quando nós pertencemos ao corpo, sim. Mas se não, nós enfraquecemos e caímos. Por quê? Porque não tem vida cristã sem embriaguez espiritual. Não tem cristão morto, mesmo. Morno, perdão. Pastor, eu estou morno na fé. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Porque é melhor a pessoa fria ou a pessoa quente do que o morno. O morno Deus vomita da boca dele. Queira ser embriagado das coisas de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. O mundo não pode conhecer porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Preste atenção. Aqui começa uma promessa para a igreja. Se você perguntar, quer dizer, Joel já profetizava, mas Jesus falando da promessa para a igreja. Eu vejo pessoas falando assim: aquele que prometeu, usando a palavra de Paulo, é fiel para cumprir o que prometeu. Aí a pessoa fala: Deus vai me prosperar. Quem falou que Deus vai fazer isso com você? Eu vou crescer. Quem falou que Deus vai fazer isso com você? Mas é uma promessa muito grande. Que nós seríamos o quê? Cheios do Espírito de Deus. Que as pessoas olhem para nós e vejam isso. Achem em você esperança. Jesus, Ele não vai descer aqui, só quando tem que buscar a igreja. Agora, é o Espírito Santo na vida sua. Que fará diferença na mão daqueles que estão escravizados na pornografia, presos em bens, casais que estão vivendo dentro de casa só para não separar os bens, mas não estão casados. Tem que olhar para a igreja, enquanto o mundo semeia em nós, querendo que a gente fique embriagado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Que possamos sair daqui dizendo: olha, existe um Deus que pode mudar a tua história, mudar a tua vida, te levar para o céu. Pastor, mas isso convence alguém? Quando é cheio do Espírito, convence. Quando a tua boca, o teu coração está cheio do Espírito, o teu corpo transborda. Você não faz força. Vem pescador de peixe, Pedro, vem. Eles foram. Porque eles sentiram essa glória. Que convence é o Espírito. Se eu estou cheio do Espírito, meu marido vai vir, minha esposa vai vir, meus filhos vão vir. Sabe por quê? Porque transborda. Porque eu estou embriagado, eu não estou com o tanque vazio, estou cheio da glória. Então, se eu começo a prometer para o discípulo: eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador. Olha o versículo aqui, 26, 14, 26 ainda. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo que Deus fez, faz. Entenda o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, ela só passa a ser espiritual quando eu sou espiritual. Se alguém dizer para você: por que você acredita na Bíblia? Isso aqui é apenas um papel.
É só papéis. Só papéis. O que faz eu acreditar que essas palavras são divinas? A unção do Espírito. É só o Espírito Santo que me convence que isso é de Deus. Então, quando eu sou cheio do Espírito, alguém pode falar, é papel, alguém escreveu, tem coisas erradas. Meu irmão, eu estou tão cheio da glória do Senhor, eu estou vivendo isto, não é só papel para mim, está dentro de mim. O Senhor me lembra que é verdade, Ele já me convenceu. Quem te convence não é pastor, é o Espírito. Você pode ficar 30 anos dentro dessa igreja e não ser convencido, se não deixar o Espírito te convencer. Amém. Ele que muda você, Ele que muda a minha vida, Ele que tira o homem do pó, Ele que faz o pescador se tornar um homem de Deus, é Ele que faz isso. Amém. Mas para isso acontecer, a minha embriaguez tem que estar no Espírito, nas coisas de Deus. E ele começa a dizer aqui que isso ia acontecer, que esse Espírito que vem, que é o outro consolatório, vocês não vão ficar sozinhos não, vai estar com vocês para sempre. Agora, olha que interessante, vamos lá, Atos 1:8. Atos 1:8 tem algo interessante aqui que começa a se cumprir essa promessa. Começa aqui, Atos 1:8. Olha só o que diz aqui, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, que é o que? O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Aleluia. Olha para mim. Porque a Bíblia diz que não recebeu o quê? Poder. Para ser o quê? Testemunha. Olha um pouquinho para mim aqui. Eu gosto de você olhar bem aqui. Abre os seus olhinhos. Vai, olha aqui. Ó. O Espírito fazem boas ações. E alguns dizem assim, que deve ser bom porque fazem boas ações. Mas você sabe que algumas partes negam, não é o que a Bíblia ensina, que as práticas deles. Então, boas ações, a igreja, a mídia nos cobra, o mundo nos cobra. Então, não estão totalmente errados. Só que o que muda a vida das pessoas é esse poder que Deus deu para a igreja. Você quer ver as pessoas ser transformadas na sua vida? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que estão as tuas buscas, a tua oração? Eu não sou contra você ouvir uma música circular, não sou contra. Mas será que não está precisando ter aquela luzinha que te encha, que te leve à oração, a buscar, a meditar? Será que não está precisando um pouquinho? Será que a gente está com pouca sede? A Bíblia diz que Jesus chega no poço e a mulher lá samaritana, ouvimos há poucos dias a pregação aqui. E aí Jesus falou para ela assim, pega dessa água, me dá um pouco da água. Ela falou, não, sou judeu,